Olá, uma boa tarde a todos. Meu nome é Flávio Nunes e você está no canal Difusão. Brincadeira, pessoal, tudo bem? Então, galera, que legal estar aqui com vocês de novo, meu. Fico feliz pra caramba de estar aqui com vocês. Tô no meu 7º dia de quarentena e tô vibrando aqui dentro de casa, já bolando várias videoaulas, várias tranqueiragens na minha cabeça. Ontem eu assisti um vídeo que eu achei muito interessante. Na realidade não foi um vídeo, né? Tava assistindo um repórter lá, um jornal, e aí fizeram uma reportagem que eu achei bem interessante. Foram até a casa de alguns famosos e perguntaram pra eles o seguinte: o que você está fazendo durante a quarentena com a sua família em casa? E aí começaram diversas respostas, algumas pessoas foram extremamente naturais, outras pessoas foram artificiais. Eu vi um casal que eu achei muito interessante, assim. O marido colocou diversos livros assim na mesa, sabe? E aí colocou um filho de um lado, outro filho do outro, e aí começou: eu estou ensinando geometria para o meu filho, e também estou ensinando que o inglês é extremamente importante para minha filha na quarentena. Nessa que ele tava falando, as crianças doidas assim pra brincar, então uma ficava querendo tacar o livro na cara da outra, e tava mó desespero, e a mulher lá pedindo para as crianças ficarem quietas enquanto acontecia a gravação. Achei muito fantástico, né? Tipo, a criança ela é extremamente pura, ela é extremamente, sabe, esqueci a palavra, mas é isso daí que você entendeu mesmo. E o que eu achei, o que eu queria passar pra vocês? Tinha livro ali que, pô, provavelmente o cara nem chegou a ler, nem nada, mas eu gostaria de dar essa opção pra você. Pô, durante a quarentena, pegue um tempo do seu dia pra ler. Leia algum livro, alguma literatura que você acha interessante, sabe? Ou então pegue a própria apostila pra dar uma lida assim. Ai, eu preciso passar na prova, eu preciso. Não pega com esse interesse. Pega pra dar apenas uma lida e aprender por você mesmo, sabe? Existem conteúdos, existem pensamentos que você só vai encontrar nos livros. Você não vai encontrar em filmes, em jogo de videogame, embora seja extremamente tentador, sabe? Eu já acordo assim, tipo, nossa, tem algum filme novo no Netflix? Nossa, tem algum jogo novo para eu jogar? Mas, pô, cara, pô, para um pouco, dá uma lida em algum livro, sabe, importante. Eu tô lendo as Crônicas de Nárnia e, pô, eu tô vendo coisas nas Crônicas de Nárnia que no filme eu não vi. Então, dá uma lida, é extremamente importante, tá? Pegue um tempo pra você ler. Leia, é importante. Pessoal, do 7º ano, é uma aula pro 7º ano, tá? Nem falei que aula que é. Então, pessoal, eu vou falar sobre seleção natural e eu gostaria de contar uma história pra vocês. Olha que fantástico. Charles Darwin, ele estava com seu barco navegando no Oceano Pacífico. É lógico, ele não estaria correndo no Oceano Pacífico. Ele estava navegando no Oceano Pacífico quando ele atracou em um arquipélago, em um conjunto de ilhas conhecidas como Ilhas de Galápagos. Olha que sensacional essa história. Ao desembarcar, Darwin começou a analisar os pássaros que estavam vivendo naquela região. E aí ele começou a perceber que existiam algumas semelhanças entre os pássaros da região de Galápagos e os pássaros que viviam no continente. E aí ele começou a analisar os dois grupos, os pássaros que viviam nas ilhas e os pássaros que viviam no continente. Depois de analisar bastante, ele começou a perceber algumas semelhanças e também algumas diferenças entre os pássaros, entre os grupos, sabe? Os grupos de pássaros. E aí foi quando ele começou a cruzar os pássaros. E nessa que começou a cruzar, ele começou a perceber que não geravam descendentes. Esses dois grupos eram de espécies distintas, eram de espécies diferentes, ou seja, não geravam descendentes férteis. E aí, não geravam descendentes na realidade. E aí o que ele começou a pensar? Pô, será que o grupo das ilhas são descendentes dos indivíduos do continente? Será que a galera do continente ou os pássaros que viviam no continente deu de uma certa forma origem a uma nova espécie e essa espécie que agora passa a sobreviver na ilha? E aí ele começou a pensar, será? E aí ele chegou a uma conclusão muito interessante. Olha que bárbaro isso daqui. Olha que sensacional. Os pássaros eles viviam no continente. E dentro de uma mesma espécie existia uma variabilidade muito grande entre esses pássaros. Ou seja, existiam características diferentes entre pássaros de uma mesma espécie.
Foi quando surgiram então as ilhas, e aí um grupo de pássaros começou a migrar em direção à ilha. Então ficou ali um grupo de pássaros no continente, e um grupo de pássaro da mesma espécie foi em direção à ilha. Quando eles chegaram na ilha, eles começaram a perceber que o ambiente da ilha era diferente do ambiente do continente. É diferente, é diferente, é diferente. E aí começaram a se adaptar à maneira deles. Então alguns conseguiram se adaptar àquela nova realidade, outros não se adaptaram. Os que não se adaptaram ou migraram para outros ambientes ou morreram ali naquele ambiente. Entende? Apenas um grupo conseguiu se adaptar e permanecer naquele ambiente. Um grupo que foi selecionado pelo ambiente. Um grupo que foi, olha, parece uma flor, sabe? Um grupo que foi selecionado por aquele ambiente. Com o passar do tempo, as diferenças foram se acentuando cada vez mais, sabe? Então, o grupo que permanecia nas ilhas, eles começaram a se tornar cada vez mais diferente, mais adaptado àquele ambiente do que o grupo que permanecia no continente. Entende? Depois de vários e vários e vários anos, quando os indivíduos dos dois grupos eles se encontravam, cruzavam, eles não conseguiam gerar descendentes. Ou seja, aconteceu o processo de especiação, aconteceu o processo de formação de uma nova espécie. Percebe? Olha que extraordinário. E essa teoria ela é conhecida como seleção natural. Ou seja, o ambiente selecionou aqueles indivíduos que estavam mais adaptados a ele. E esses indivíduos foram gerando outros indivíduos com essas mesmas características. E com o tempo essas características foram sendo mais e mais selecionadas a ponto de, poxa, quando os dois grupos que eram de uma mesma espécie, eles se juntarem e cruzarem, eles não geraram descendentes férteis. Gerou-se então uma nova espécie. Sensacional. Esse é o processo de especiação. Isso é seleção natural. Muito, muito, muito inteligente. E aí eu gostaria que você desse uma lida no texto que está... Olha o texto, olha onde está esse texto. Na realidade, esse texto eu não tirei do além, eu não inventei. Na realidade, esse texto ele está na apostila e se encontra da página 297 até a página 300. Gostaria que você desse uma lida e depois eu gostaria que você fizesse um resumo sobre o texto, sobre o que você entendeu do texto no seu caderno. Deus abençoe a todos, iremos passar por essa quarentena juntos e iremos com toda absoluta certeza vencer, nos reinventar, porque nós seres humanos, nós somos organismos extremamente inteligentes e capazes de se reorganizar, sabe, e continuar a jornada da vida. Deus abençoe a todos vocês, nos encontramos em breve.